Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Bom, os reviravoltas serão tanto. A mãe de Clarinha vai voltar, a Samantha vai ameaçar novamente a Ângela, o Geraldo vai descobrir um grande segredo por trás de Samantha, né? Segredo do passado, e Dário vai confessar todas as verdades então para o Geraldo, que vai então demiti-lo. Haja emoção, viu? A Salma também vai embora de casa após uma outra revelação, e as emoções não param por aí. Fique até o final desse vídeo e vem saber disso e muito mais. Ah, e para completar também, o doutor lá do hospital vai passar muito mal. Com isso, a Ângela vai flagrar então ele, que está então num estado muito grande. Aí é onde começa então todos os maus desse doutor. Ele então em poucos capítulos morrerá. A Ângela então está lá conversando com ele para poder então trazer ele uma cura, alguma coisa, uma anestesia, algo que pudesse então amenizar a sua dor. Gente, vocês estão achando que não está tenso, mas está assim. A novela não está parada, ela está mais tensa do que nunca, está em sua reta final. Então vem saber de tudo que vai acontecer com exclusividade aqui com a gente. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Samantha manda chamar a Ângela. Ângela vai então até o escritório de Samantha e pergunta o que ela quer. Já não basta saber que minha mãe está na cadeia? Por sua culpa? Aí a Samantha diz, não, ela está na cadeia porque ela é uma pessoa má, ela tirou a vida de uma pessoa. Aí a Ângela diz que não, minha mãe é inocente. A Samantha então começa a gritar e diz que quem vai saber disso é a justiça. E se fiquem mais sabendo que eu vou fazer tudo o que eu puder, o que estiver no meu alcance para que eu faça com que sua mãe apodreça na cadeia. A Ângela manda ela então parar. Para, Samantha, de tanto ódio, basta de tanto rancor, eu não te fiz nenhum tipo de mal. Aí a Samantha diz, pelo contrário, você está destruindo minha vida, você está roubando tudo que é meu. Você não vai tocar mais em nada. Eu te garanto, Ângela, que a partir de agora eu não vou ser mais besta, deixar você tirar as coisas de mim à toa, não. Se você tirar algo meu, eu vou tirar o dobro de você. E comecei por sua mãezinha que está na cadeia. E o que eu puder fazer para ver, então, aquela mulherzinha apodrecendo na cadeia, eu vou fazer, garante então a Samantha. A Samantha pede então para que a Ângela suma, desapareça então de sua vida e pede então para que a Ângela, caso queira ver sua mãe então livre, assine então a sua renúncia do hospital. Então a Samantha começa a chantagear a Ângela e diz que se as coisas estão ruins, podem ficar mais pior. Então nesse momento eu exijo que você então assine agora a sua desistência desse hospital. A Ângela fica totalmente passada e em choque porque a Samantha foi bem direto na ferida. Dário vai até então o escritório de Geraldo e diz que vai falar com ele algo que vai mexer profundamente com ele. E que o que ele vai falar, ele sabe que não é legal e que não foi digno da parte dele. Aí então o Dário está se preparando para fazer uma de suas grandes revelações nesse momento, conversando então com o Geraldo para confessar tudo. Ele diz que a partir de hoje ele quer ser um novo homem e não quer que nada na sua vida fique pendente. Geraldo diz que está lhe assustando. O que foi que você fez de tão grave? Aí então o Dário fala que depois que ele lhe contar, com certeza o senhor vai querer que eu assine então minha demissão. Aí então Geraldo se levanta, vai bem para pertinho do Dário e pergunta, o que foi que aconteceu? O que você me escondeu? Aí então Dário confessa para o Geraldo que enquanto a Samantha estava casada com o Álvaro, eles dois foram amantes. Geraldo nem processa essa informação e taca-lhe então um soco na cara do Dário e o quebra-pau é grande lá dentro. O Geraldo é daquele tipo caladinho, mas quando ele se solta, gente, é de ninguém aguentar, porque ele fala verdades bem na lata mesmo. Aí então ele pergunta como ele fez isso, como ele foi capaz de trair sua confiança a esse nível. Geraldo então fala para o Dário, eu te dei um lugar de confiança na minha vida, deixei você entrar na minha casa, no meu hospital, e você me pagas assim? Fala então o Geraldo indignado então com aquela informação. O Dário diz que não foi nada planejado, simplesmente aconteceu. Ele não teve a intenção de machucá-lo. Aí Geraldo fala, você não teve? Você mexeu comigo, você mexeu com minha filha. Aí o Dário diz que apenas aconteceu. Os dois são bem grandinhos, tanto ele quanto a Samantha, e infelizmente eles acabaram se envolvendo num momento que não deveria.
Aí então, o Dário confessa para o Geraldo que a Samantha não é a pessoa que ele pensa que é. Ele acabou sim traindo o Álvaro, traindo o Geraldo, a confiança dele, mas foi a Samantha que então lhe provocou a isso. Ela estava lhe chantageando, usando o seu cargo na empresa para poder então fazer isso. Aí então o Geraldo disse que não. Como você pôde fazer isso? Você usou da minha filha e agora você vem falar isso dela. Geraldo não consegue acreditar e chama então Dário de pouco homem. Dário diz que isso é feio sim da parte dele lhe confessar isso, até mesmo porque o Geraldo, além de pai de Samantha, também é seu patrão. Mas ele precisa abrir os seus olhos para ver a filha que o senhor tem. A Samantha usou de chantagem comigo, dizendo que se eu não fizesse seus caprichos, seus desejos, ela então me demitiria então dessa empresa. Aí Dário fala para o Geraldo que ele teve que abrir a boca para contar tudo o que está acontecendo, porque tudo isso está ali entalando o pescoço e ele não aguenta mais guardar todo esse segredo. Ele gosta do Geraldo e confia nele, por isso ele está confessando então todos os seus erros para o Geraldo e fala também que a Samantha ainda não parou por aí. Além disso, agora ele não quer mais nada com ela e a Samantha continua então lhe chantageando, dizendo que vai então fazer com que ele perca seu emprego, não só nesse hospital, mas como em qualquer outro hospital que ele vá. Aí, diante de tudo isso que está falando, o Geraldo começa a notar, então, uma sinceridade vindo de Dário e começa a ficar bem pensativo, reflexivo diante, então, da Samantha, porque ele sabe a filha que tem. Aí o Geraldo começa a ficar incrédulo e dizendo que isso não é verdade. Aí Dário então fala que se quiser que eu saia desse hospital, desse emprego, eu vou fazer. Mas eu quero que o senhor saiba o tipo de filha que o senhor tem. Por sua vez, a Samantha está lá, usando sua chantagem, assim como o Dário acabou de falar para o Geraldo. A Samantha diz que vai fazer com que a Ângela, então, seja demitida desse hospital e de qualquer outro, e pede, então, para que ela saia. Aí, então, a Ângela começa a lhe falar algumas verdades, bem na cara, então, da Samantha. A Samantha diz que a mim você não vai perturbar. Caso contrário, minha filha, eu vou te demitir daqui, eu vou fazer o que for para tornar a sua vida um inferno. As duas começam, então, uma discussão muito grande. Tudo isso porque a Samantha é louca, varrida então pelo Álvaro e infelizmente a Ângela não quer o Álvaro, infelizmente ou felizmente. As duas começam então uma discussão muito forte dentro do hospital com uma grande gritaria. Leonardo chega em sua casa procurando pela Salma e não encontra, até que ele encontra um bilhete. Ele procura então Salma em todos os lugares da casa, mas não encontra. Até que então ele encontra uma carta sobre a mesa. Ele então pega e começa a ler aquele bilhete. A Salma diz o seguinte para o Leonardo, que ela não merece tudo o que está acontecendo. Ela se casou com ele para formar uma família, para ser feliz ao lado do homem que ela ama. E infelizmente não é assim que tem sido. Infelizmente, a Ângela não dará a ele então uma família como eles planejaram. A Ângela não será fiel como ele acha que será. E ela tem tudo isso para dar a ele, uma família, um amor sincero, mas o Leonardo está escolhendo o pior dos caminhos, escolhendo tudo errado. Então, com uma dor no coração, ela prefere então sair de perto dele, não viver mais essa relação, a não ser que o Leonardo realmente, de fato, queira então seguir uma relação boa com ela, aí sim ela voltará para casa. Caso contrário, o casamento deles então acaba ali, pondo então um ponto final nessa relação. O Leonardo deveria dar pulos e gritos de alegria nesse momento, mas não é isso que ele faz. Ele pega então seu celular do bolso e começa então a discar um número muito preocupado. Ele então deixa uma mensagem no celular da Salma, pedindo para que ela ligue para ele urgente e que retorne então até a casa, porque eles começaram uma relação de uma forma muito bonita e não quer que a relação deles termine dessa forma. Então ele pede para que a Salma retorne para sua casa para que eles possam conversar e colocar tudo em pratos limpos finalmente, então, a relação dos dois. Geraldo fica então incrédulo diante de tudo que aconteceu. Ele não consegue acreditar que tanto o Dário quanto a Samantha fizeram então daquilo ali uma palhaçada, né? Ele fica incrédulo que diante de seus olhos ele não pôde ver o que de fato estava acontecendo. Aí a conversa fica acalorada entre Geraldo, que enche seus olhos de lágrimas diante do que Samantha fez, conversando com o Dário. Geraldo confessa que realmente ele está muito decepcionado com tudo o que aconteceu. Dário pede desculpa e diz que um pedido de desculpas talvez não resolveria nada. Infelizmente aconteceu. E só agora eu tive coragem de te confessar o que realmente aconteceu diante de tudo isso.
Aí então fala para o Geraldo que se ele quiser, ele pode passar agora no departamento então de recursos humanos e colocar lá a sua demissão. Aí então o Geraldo se levanta e diz que não. Dessa vez ele não vai cair nos jogos de Samantha. Dessa vez ele não vai fazer o que a Samantha quer. Dário então fala para o Geraldo que ele deve ficar ciente, que se ele for contra a maré, no caso se referindo a Samantha, muitas coisas podem acontecer na vida dele. Ele pode destruir ainda o elo que há entre eles dois. Pode também fazer com que a Samantha se revolte cada vez mais e querer então uma vingança contra isso. E, bom, a Samantha não é flor que se cheire. E que também muitas coisas podem acontecer nesse decorrer com suas decisões. Mas eu fico aqui à sua disposição, fala então o Dário para o Geraldo. Aí então o Geraldo fala que não consegue acreditar nos horrores que sua filha está fazendo. Ele não consegue acreditar em nada do que está acontecendo. Mas essa é a primeira vez que a Samantha vai ter que enfrentar então a força de seus atos, fala ele então. Dário então começa a falar então que ele apoia o Geraldo no que quiser que ele for fazer, mas que ele pense bem direitinho, porque além de mais, a Samantha é filha dele. Aí então o Geraldo diz que ele já tomou uma decisão sobre isso. E daí então o Geraldo pergunta como é que fica então em relação ao Dário e a Clarinha. Aí Dário fala que em relação a Clarinha, ele decidiu ser um bom homem, mas ele não quer colocar o nome de Clarinha nessa conversa. Bom, o Geraldo então respeita, mas pede então que ele tome cuidado para não machucar aquela menina. Aí então o Dário então pede um favor. A única coisa que ele então pede para o Geraldo é que tome cuidado, porque a Samantha não sabe amar, ela sabe machucar e ela causa então a vida das pessoas um verdadeiro inferno. Aí então o Geraldo diz que ele já sabe a filha que tem e espera muito de coração que o Dário não esteja mentindo, e então expulsa o Dário dali e pede então para que ele desapareça de sua frente, porque ele não quer mais, nunca mais em sua vida ver o Dário. Aí então o Geraldo demite o Dário e expulsa ele de seu hospital. E o Geraldo então pede para que o Dário desapareça de sua frente, porque tanto o Dário quanto a sua filha lhe provoca asno, ele provoca então nojo e pede para que desapareça. O Geraldo não esperava por esse baque, não. Aí ele se senta em sua cadeira e fica ali bem pensativo diante de tudo que aconteceu e chora de desgosto então. Quando de repente a enfermeira chega e fala que a Ângela está lá fora querendo falar com ele. Geraldo dessa vez rejeita e diz então que ele não está com condições de conversar com ninguém e pede então para que a moça se retire deixando-o ali sozinho. Aí ele fica lá sozinho pensando em todas as coisas que lhe aconteceram ultimamente envolvendo o nome de Samantha. Salma procura a Miss para desabafar no que aconteceu. A Salma conta que saiu de casa e conta também que diante de todas as gravações que ela já ouviu em sua vida, a Ângela acusou ela de chantagem para o Leonardo e que agora, diante de tudo isso, o clima está bem pesado entre ela e o Léo. Ela diz que não tem nem cara para olhar para o Leonardo porque aquela rata de esgoto fez isso comigo. Eu não mereço isso, fala então a Salma para a Mirtz. Aí a Salma também conta que o Leonardo até decidiu dormir em quartos separados, em camas separadas. Eles mal conversam. Ela diz que planeja algo, o Leonardo não quer nem saber. Não atende suas ligações, nem responde nada. Bom, por milagre, respondeu essa mensagem aqui só porque eu disse que não ia mais retornar para o nosso lar. Aí a Mirtz fala que de verdade o Leonardo, depois que se envolveu com aquela mulherzinha, realmente ele está muito estranho. Até agora andou de colocar na cabeça que eu estou envolvida na morte do Sandro. Realmente, o Leonardo está passando de todos os limites, fala então a Mirtz. Mas ela não confessa que está envolvida nisso. Aí então a Salma diz que tem que se juntar com alguém, tem que fazer alguma coisa para poder então destruir de vez aquela rata, para tirar então ela de suas vidas muito rápido. Porque desde que a Ângela chegou em suas vidas, ela veio então para destruir. Aí então ela conversa então com a Mirtz que a Samantha parece ter um plano e que elas devem então ir até lá depois para poderem conversar e saber o que é que de fato a Samantha tem para dizer, que possa então derrubar então de vez a Ângela.
Mitz então aconselha a Salma a ter mais paciência e não de fato ir embora de casa, porque se por acaso a Salma sai de vez então, vai embora, ela vai estar deixando então o caminho livre para aquela rata, se referindo a Ângela, para que assim ela possa se meter de vez na vida do Leonardo, morar naquela casa e até dormir em sua cama. Aí a Salma diz que não, esse seria então o fim. A Mitz pede então para que ela bole algo para fisgar de vez então o Leonardo para sua vida, porque se ela for embora, ela não vai consertar as coisas não, pelo contrário, ela vai piorar tudo. Léo vai até a casa de Ângela para lhe pedir perdão por não ter acreditado ou por ter duvidado dela em algum momento. Ângela pergunta o que está acontecendo, por que ele está nervoso daquele jeito. Aí Leonardo conta que acabou de descobrir sobre as chantagens realmente que a Salma fez sobre a Ângela foram de verdade. Até então ele estava desconfiado. Aí conta também que o Álvaro está envolvido naquele ciclista que tentou fazer mal então a Ângela, envolvendo também a chantagem sobre o casamento, que quase a Ângela conseguiu separar os dois no dia do casamento, que sobre aquele lance lá de Salma oferecer dinheiro para a Ângela para construir um hospital longe dali, e o Álvaro também, né, que estava envolvido naquilo tudo ali, fazer com que o Leonardo não ficasse na cadeia e assim a Ângela então saísse do hospital e largasse o Leonardo. Aí a Ângela foi e aceitou essa chantagem para poder tirar o Leonardo da cadeia, só que agora todas as coisas vieram à tona e agora que o Leonardo está sabendo uma por uma de todas as verdades, com a saída de Salma de sua casa, isso cai então a ficha mais uma vez para ele de que a Salma junto com o Álvaro estava envolvido em tudo para separar a Ângela do Leonardo e pior ainda, fazendo chantagens. Aí a Ângela pergunta para o Leonardo se ele já conversou com a Salma sobre o que realmente aconteceu. Se ela já explicou a versão dela. Aí o Leonardo diz que não, porque quando ele chegou em casa com os documentos sobre o ciclista, sobre a polícia, essas coisas todas envolvendo a Salma e o Álvaro, a Salma já teria ido embora. Ângela pergunta para onde ela foi. Leonardo diz que não sabe, ela apenas deixou uma carta dizendo que ela não tem o lugar que merece na vida do Leonardo e por isso então ela decidiu ir embora. Aí diz então que o Leonardo está obcecado então pela Ângela. Aí o Leonardo então se aproxima de Ângela e diz que não está obcecado nada, ele não está com paixão não. Pelo contrário, ele está amando, ele está apaixonado, ele está completamente louco pela Ângela. E que por mais ele queira estar então do lado de Ângela, ele não consegue ficar e que ele necessita ficar ao lado de Ângela, ele não consegue mais negar esse amor, ele não consegue mais fugir. Aí ele tenta então beijar a Ângela, que a Ângela diz que não, ele é um homem casado e ela está grávida de outro. Aí de repente o Abel chega e pede então perdão por ter então interrompido ali, ele não sabia quem a Ângela estava então com visitas. Aí então ele acaba então que entrando e interrompendo então o clima do casal que fica todo sem jeito. Aí Leonardo então decide se despedir da Ângela. Aí ele vai saindo, depois volta ali e dá um abraço bem apertado, aquele abraço de saudade, sabe? Aí então o Abel até brinca com o Leonardo, não aperte tanto, não esqueça que ela tá com um bebezinho aí. Aí Leonardo sorri, toca na barriga de Ângela e assim se vai. Abel fica ali todo feliz em poder ver sua amiga, mas a Ângela não está tão feliz assim não. Aí ele pergunta se ela está bem e Ângela engole o choro dizendo que sim, que ela está bem. Geraldo chamou Ângela em sua sala para conversar com ela. Aí pergunta a ela o que ela queria ontem à noite. Ontem ele não estava com cabeça, pois ele teve alguns problemas pessoais. Ângela diz que pode voltar um outro dia, um outro horário para conversar. Aí o Geraldo insiste para que ela converse o que realmente ela queria falar. Aí então a Ângela começa a contar que ela ontem pediu então para conversar com ele porque a Samantha lhe pediu então a renúncia dela. Geraldo então fica revoltado e pergunta o que acontece com ela? De nenhuma maneira. Você aqui não vai sair desse hospital. Você aqui não sai de jeito nenhum. Eu não consigo aguentar mais tanta coisa que a Samantha está aprontando. Aí então o Geraldo fica revoltado porque essa foi uma gota d'água. A Ângela então pede para pedir a ele então que ele tenha paciência com tudo que ela falou, porque ela não quer que ninguém siga tendo problemas por causa dela ali no hospital. Aí Geraldo diz que não. A Ângela, pelo contrário, não traz nenhum problema. Já a Samantha ultimamente tem trazido muitos, mas muitos problemas para a sua vida. Ângela diz que a melhor coisa é ela ir embora mesmo, porque ela está causando muitos problemas. Aí então o Geraldo fala, não,
Pelo contrário, você está me acalmando, você está fazendo o papel de filha, coisa que a Samantha não está fazendo. Filha, por favor, a Samantha está destruindo tudo, ela está destruindo minha vida, ela está destruindo sua vida, fala então o Geraldo agoniado. Ele realmente consegue confiar então na Ângela. Aí então ele implora, suplica para que a Ângela não saia do hospital, que ela continue por lá, por ele, e diz então que a Samantha vai responder por todas as coisas ruins que ela está fazendo. E diz então, confessando para a Ângela o que foi que aconteceu, que a Samantha usou de chantagem sobre o Dário e conta tudo para a Ângela, então, as coisas que a Samantha fez. E diz que eles eram amantes e diz que isso é uma vergonha. E diz que Dário teve um pouco de decência em sua vida e não quis mais seguir com isso. E então, o Geraldo demitiu, então, o Dário dali por causa disso. Aí, então, a Ângela diz que sente muito por tudo que lhe aconteceu e então começa a consolar, então, o Geraldo. Aí, chorando de muito desgosto, o Geraldo então agradece a Deus pela Beatriz não estar lá, porque senão ela morreria de tanto desgosto que ele está sentindo da Samantha por todas as coisas que ela lhe fez. E então começa a desabafar com a Ângela e diz que a Samantha se comporta como se fosse uma pessoa podre por dentro, como se não houvesse coração nela. Aí a Ângela começa a chorar também e abraça então o Geraldo. Aí os dois então se dão um abraço de pai e filha. Que dor o Geraldo deve estar sentindo, realmente é uma grande decepção tudo que a Samantha realmente está fazendo com ele, né? Aí então essas são as próximas emoções de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí, não parou por aí não. Se inscreve no nosso canal, já clica no gostei. Muito obrigada por sua audiência.